Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema super interessante e essencial para a vida dos ortodontistas e, por que não dizer, de todos os dentistas. Todo cirurgião dentista deve dominar esse assunto. É a classificação das maloclusões. Ao longo da minha vivência clínica por mais de 15 anos, eu venho percebendo que grande parte dos estudantes de ortodontia, dos estudantes de outras especialidades odontológicas e até mesmo profissionais formados e especialistas têm muita dificuldade em diagnosticar maloclusões. Por isso, eu destaco a importância desse tema e a importância de você ficar aqui e assistir esse vídeo, aprender e aplicar na sua prática clínica. Primeiro, eu quero estabelecer um marco de conceito aqui. O que são maloclusões? Na verdade, maloclusão é uma mordida errada, um encaixe errado da mordida. As causas podem ser diversas, não é o tema desse vídeo, mas desde um simples desalinhamento dos dentes, dentes tortos, ou até mesmo desarmonias craniofaciais que causam um desajuste, uma desarmonia na mordida. A verdade é que a gente clinicamente deve saber classificar essas maloclusões. E as classificações são bem simples. Tem 3 classificações principais: classe 1, classe 2 e classe 3. E quem propôs essa classificação, que hoje é universal, foi um homem chamado Edward Hartel Engel. O Dr. Engel foi o primeiro ortodontista do mundo. Olha só que importância. E ele criou a especialidade ortodontia. Além da classificação das maloclusões, ele propôs diversos aparelhos e técnicas que foram lapidados e são utilizados até hoje na ortodontia. Então vamos ficar imersos nesse contexto, porque essa classificação torna universal a linguagem de ortodontistas e dentistas. Eu posso estar falando com alguém no Japão, na China ou nos Estados Unidos, Brasil, sobre maloclusões, e essa linguagem se torna totalmente compreensível para todos. Muito bem, um ponto muito importante no postulado do Dr. Engel, que fala das classificações da maloclusão, é avaliar a mordida, a relação entre as arcadas numa vista lateral. Numa vista lateral, isso pode ser analisado e a gente pode classificar essas maloclusões. No seu artigo publicado em 1899, na revista norte-americana Dental Cosmos, ele descreve com detalhes os parâmetros de uma oclusão ideal e classifica isso como uma oclusão normal e também as classificações das maloclusões. Mas é muito importante partir de uma ideia dos parâmetros ideais, saber o que são os parâmetros ideais de uma oclusão normal. Numa oclusão normal, tem um relacionamento bastante específico entre os molares. E o Dr. Engel chama atenção no seu artigo. Eu quero colocar aqui imagens originais do artigo. E note que existe uma sinalização para a cúspide mesiovestibular do molar superior, ocluindo no sulco vestibular do molar inferior. Isso foi definido como uma chave de oclusão, uma chave de molares. Existe também um relacionamento específico de caninos, onde o canino superior oclui entre o canino e o premolar inferior. Isso também é conhecido como chave de caninos. São parâmetros muito importantes ao se definir qualquer planejamento em odontologia, seja ele reabilitador, seja ele estético. Isso é extremamente importante. E Dr. Engel faz alusões a imagens, inclusive desenhadas por ele mesmo. A gente nota pela assinatura que ele tem nos desenhos, isso de forma muito detalhista e sensacional. Beleza. Visto isso, vamos falar então sobre a classificação geral dessas maloclusões. A classe 1, ela tem uma relação de molares em chave de oclusão e de caninos também em chave de caninos. Então, o encaixe posterior é bom, parecido com os parâmetros de normalidade, mas apresenta algum desvio na linha de oclusão. Pode ser um apinhamento, dentes tortos, mordida aberta, qualquer parâmetro oclusal errado, exceto o encaixe dos dentes posteriores. Geralmente, essa mordida pode ser favorável para os tratamentos, mas não necessariamente, principalmente a depender do problema. Apesar do encaixe posterior ser favorável, não quer dizer que a maloclusão vai ser fácil. Então essa é a classe 1.
Muito bem, vamos falar agora da classe 2. Na classe 2, o molar inferior está posicionado mais para trás em relação ao molar superior. O problema também pode estar no arco superior, obviamente, onde o molar superior vai estar posicionado mais para frente em relação ao molar inferior. E isso da mesma forma com relação aos caninos. Mas como saber se o problema está no arco superior ou inferior? Na verdade, em termos de classificação, isso não importa muito. Mas em diagnóstico, para propor um plano de tratamento, isso é extremamente importante. E a gente vai definir isso com outros parâmetros. Por exemplo, com o estudo cefalométrico desse indivíduo, através de uma radiografia de perfil, onde a gente vai saber se realmente o arco superior está mais para frente ou o arco inferior está mais para trás. Isso é muito importante para diagnóstico e plano de tratamento. Como uma brincadeira que é feita normalmente, a gente associa essa classificação da classe 2 com alguns personagens de desenho. Por exemplo, o Bart Simpson, que tem o queixo bem para trás, possivelmente associado a uma mordida classe 2. Assim como o Pateta, um personagem da Disney, que tem um queixo lá atrás, uns dentes superiores projetados para frente, e isso também associado a um padrão classe 2. Mas estamos falando de mordidas. Então, na mordida, a gente tem um desenho, e esse é um desenho original do próprio Dr. Engel, falando da classe 2, onde a gente nota o relacionamento específico dos molares e caninos, certo? Agora, a classe 2, ela tem duas divisões. E um detalhe muito importante na classificação da classe 2 é o estabelecimento da relação lateral na mordida. Classe 2 está bem definido, porém, um aspecto na região anterior deve ser avaliado. E tem duas divisões aí. Então, a classe 2, a mordida posterior é sempre igual, mas o relacionamento dos dentes anteriores é diferente. Na classe 2, divisão 1, que é a mais comum, o relacionamento posterior, classe 2, molares e caninos, e os dentes anteriores projetados para frente. Isso é muito claro quando a gente analisa um paciente. Isso causa uma grande distância, ou às vezes não muito grande, entre os dentes da frente, o de cima e o de baixo. Na classe 2, divisão 2, esses dentes da frente já têm uma configuração diferente. Os incisivos superiores são retroinclinados. Isso dá uma aparência específica no sorriso. Eu vou colocar aqui, no mundo dos artistas de Hollywood ou das novelas brasileiras, alguns artistas que se assemelham à classe 2, divisão 1, e a classe 2, divisão 2, que é bem específica. Olha só essas artistas famosas, onde o sorriso tem os incisivos centrais superiores inclinados para trás e os laterais levemente para frente. Esse é um padrão bem específico. Agora vamos falar da classe 3. A classe 3 ela é a menos comum e o molar inferior se encontra posicionado mais à frente do molar superior. O problema também pode ser diferente. O problema pode estar no arco superior. O arco superior, o molar superior, posicionado mais para trás em relação ao molar inferior. A configuração como na imagem. Isso é mais fácil de ser visualizado no dia a dia. As pessoas geralmente têm o queixo mais projetado ou a maxila um pouco mais retruída. Isso é simples de ser visualizado, inclusive no meio artístico, como alguns desenhos, por exemplo, Shrek, que tem o queixo mais para frente, ou prognatismo. Às vezes o problema pode ser mais severo, requer uma correção cirúrgica do tamanho dos ossos para ser corrigido o problema. E outras vezes o problema é um pouco menor, onde uma correção ortodôntica já é suficiente. E agora, para finalizar, eu quero falar de um item que o Dr. Engel deixou também por último no seu artigo. É das subdivisões. Ele notou diversos padrões principais, e a gente já falou da classe 1, classe 2 e classe 3, mas certas vezes existiam variações da mordida de um lado para o outro. Do lado direito, por exemplo, poderia ter um relacionamento classe 1 e do lado esquerdo, classe 2. Neste caso, trata-se de uma subdivisão. Então ele deixava o parâmetro errado, por exemplo, a classe 2, ele classificava o indivíduo como classe 2 ou a mordida como classe 2
e o lado classe 1 seria uma subdivisão. Então fica da seguinte forma: classe 2, divisão 1 ou divisão 2, mais subdivisão direita. E muitas vezes o paciente ou o indivíduo pode apresentar de um lado uma classe 2 e do outro lado uma classe 3. E onde fica a classificação? Esses são casos mais raros, principalmente dependendo de perdas dentárias, perdas de molares que se inclinaram. Neste caso é o bom senso que reina. A pessoa deve entender o padrão das mordidas e classificar esse indivíduo. Pois bem, chegamos ao final desse vídeo. Eu quis trazer de uma forma bastante direta a classificação das maloclusões, e é um assunto essencial, básico, para todo ortodontista e para todo cirurgião dentista. Então não deixe de rever o vídeo quantas vezes você precisar, não deixe de ler as referências que eu trago aqui na descrição, para que você saiba classificar as maloclusões. É um ponto de partida para diversos tratamentos e planejamentos. Não deixe de saber classificar essas maloclusões. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber disso, precisa saber da importância desse parâmetro diagnóstico e também aperte o sininho para você receber notificações sempre que houver vídeos novos. Até a próxima!